esse que foi o grande incômodo para todas as mudanças da norma do direito previdenciário. Para mudar o direito previdenciário, tinha que mexer na Constituição. E para mexer na Constituição, tinha aquele quórum privilegiado, a votação especial, enfim. Por isso que demorou para acontecer. Há muito tempo se promove uma mudança brusca como essa que aconteceu, mas ela demorou muito para acontecer porque precisava de muito apoio para essa mudança acontecer. Só que a mudança no direito previdenciário, ela acompanha a minha vida inteira e deve ter acompanhado a vida de todos os outros juristas. Desde que eu comecei a atuar no direito previdenciário, isso tem muito tempo, porque quando eu me formei, meu pai era funcionário da Previdência, e a partir disso eu comecei a trabalhar com direito previdenciário, que não é nada a ver com o que é hoje. A gente tinha que se atualizar muito, porque sempre foi um incômodo, sempre foi uma preocupação. Como que é que a gente estanca esse sangramento que é a Previdência Social? Isso não é aqui no Brasil. A preocupação com a Previdência Social é mundial. Então, todos os países têm preocupação de que a população vai crescendo, a população está vivendo mais, logo demora mais para morrer, logo vive mais de benefício. Então, os cofres ficam sempre preocupados de todos os países. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é o seguinte, no direito previdenciário, a gente vai olhar, não é que nem a maioria dos ramos do direito, que a gente só olha para o direito como ele está hoje e implementa o direito. No direito previdenciário, a gente tem que olhar para a história daquele direito. Por quê? Muitas vezes nós vamos trabalhar com um benefício em que o fato gerador, o momento inaugural daquele benefício, estava dentro de um período em que a norma era diferente. E aí, ele vai acompanhar a regra como ela era. Dá para entender, então, que nós não podemos jogar o nosso vadimeco fora? Todas as normas previdenciárias têm que ficar com a gente. Por quê? Porque a gente vai olhar para aquele caso do nosso cliente e a gente vai olhar para o fato gerador. Quando foi que deu o momento inaugural daquele benefício? Se a gente está falando de pensão por morte, quando morreu? Se a gente está falando de salário e maternidade, quando nasceu? Se a gente está falando de aposentadoria, quando implementou condições? E aí a gente volta na norma daquele momento do fato gerador para saber que norma que a gente vai seguir. Certo? Porque não é sempre essa atual que eu estou pondo para vocês, vou pôr para vocês agora no começo da nossa fala. Tá? Então, por que é importante a gente entender do que passou? Porque muitas vezes o benefício que eu estou analisando para uma revisão, para uma concessão, é um benefício de um tempo pretérito, quando tinha uma lei que permitia aquilo, daquela forma, com aquele prazo, por exemplo, com aquele cálculo, por exemplo. Tá claro? Então, a gente não pode desprezar o que já aconteceu, né? Em termos de norma, a gente tem que saber que já foi de um outro jeito. Durante esse curso, eu vou falar bastante disso com vocês. Olha, tomem cuidado que isso aqui teve um período histórico que era de outra forma. E aí vocês façam uma marcação aí no acompanhamento de vocês, para a hora que precisar rever uma história passada. A lembrar que quando a gente olha lá no site do Planalto, as leis que eu vou colocar aqui para vocês agora, elas já estão com aquela marcaçãozinha, sabe que a gente não risca o artigo que já era, que fica aquele risquinho em cima? Aquilo para nós é importante, para nós do direito previdenciário, porque a gente sabe que aquele artigo teve alteração. Então, o que eu sugiro? Como a gente trabalha com um direito muito flutuante, que toda hora tem alteração, a gente pegar a lei no site do Planalto. A gente não ficar comprando o vadimeco. Porque para nós, primeiro, que não serve, porque não tem, por exemplo, o decreto regulamentador em alguns vadimecos. Então, ou a gente compra um vadimeco previdenciário, que vai ficar desatualizado rapidamente, ou a gente trabalha com a lei do jeito que ela está lá no site do Planalto. Então, a gente começa aí pela Constituição Federal, depois a gente tem duas leis que são muito importantes para o direito previdenciário. A 8.212, de 91,
e a 8.213 de 91. Ambas parecem idênticas. Quando você começa a estudar o direito previdenciário e você lê essas duas leis, você fala assim, pô, o cara copiou, fez igual duas. Mas aí você vai ver que a 8.212, ela caminha para falar de custeio, de dinheiro. E a 8.213 caminha para falar de benefício. Então, a gente tem que trabalhar com as duas juntas. Tudo que a gente quer saber de forma de pagamento, de custeio, de contribuição, de forma de pagamento de atrasados, como as empresas recolhem, a gente vai na 8.212. Mas se a gente quer saber do benefício, que benefícios o segurado tem direito, quais os prazos, quais as condições para estabelecer aquele determinado benefício, a gente vai na 8.213. Elas têm apelido. A 8.212, ela é a lei de custeio, LC. A 8.213, ela é a lei de benefício, LB. E ambas foram regulamentadas através de um decreto, que é esse 3048. Foi regulamentado só em 99. E ele é um decreto muito longo e muito bom. Então, meus queridos, por mais que eu queira facilitar a vida de vocês, a gente trabalha com esses três instrumentos em mãos. A 8.212, a 8.213 e o decreto regulamentador, porque como ele veio muito depois, ele explicou a lei, ele esmiuçou as leis. Então, quando a gente está em dúvida, a gente tem que ler os três, a descrição dos três, tá bom? Então, é isso que eu quero propor para vocês. Vocês vão começar a andar com essas normas, porque as normas nos balizam. Vocês, a partir de hoje, comecem a dar uma olhada na letra da lei, porque elas nos balizam, porque é daí que a gente pega as lacunas, né? Mas comparando, se você está querendo ver benefício, você vai comparar o 8.213 com o decreto. Se você está querendo ver custeio, grana, você comparar o 8.212 com o decreto, tá certo? Porque o decreto explicou as duas. Mas se a gente está querendo entender como funciona a autarquia dentro do INSS, como funciona dentro do INSS, o que o servidor pode me pedir, o que o servidor pode exigir de comprovação, aí nós vamos na IN 77, que é a Instrução Normativa 77. Ela é de 2015, a última que a gente usa, mas ela tem milhares de atualizações, viu? Então, ela nasceu, essa cara que ela tem, nasceu em 2015, mas vocês vão olhar ela lá, que ela é imensa, inclusive, vocês vão olhar a lei e vocês vão ver que tem várias atualizações ao longo do tempo, até principalmente agora, depois da emenda constitucional 103 de 2019. Correto? Queridos, nós tivemos muitas mudanças normativas, mas a emenda constitucional, agora, de novembro de 2019, ela foi um grande impacto para nós. Então, meio que a gente divide o antes da emenda e o depois da emenda. Nós, nesse momento, estamos trabalhando com segurados preocupados exatamente com isso. Eu consigo ainda atingir as condições necessárias para o meu benefício antes da lei? E aí vocês vão ver, no próximo curso que a gente vai dar, nós estamos indo em direção ao planejamento previdenciário. Então, esse curso conduz ao curso de cálculos, o primeiro curso de cálculos, que é o primeiro passo de cálculos. Na sequência do curso de cálculos, a gente vai para o planejamento, porque sem esse e sem cálculos, não adianta a gente fazer planejamento, porque a gente não vai ter elementos para estudar o planejamento. Então, quando a gente for estudar cálculos, vocês vão ver que até os programas, eles têm uma paralisação ali. Eles se dividem entre antes da emenda e depois da emenda. Por quê? Porque quem consegue implementar condições antes da emenda vai ter um benefício muito melhor. Vai ter um benefício escandalosamente melhor do que o que implementou um dia depois. E aí, todo mundo está nessa corrida louca para implementar condições agora, até o dia 13 de novembro de 2019, certo?
Eu vou passar para vocês ao longo dessa primeira aula. Essa primeira aula está dividida em 3 módulos, e nós vamos passar rapidamente sobre todos os benefícios. Por quê? A partir da próxima aula, a gente trabalha o como fazer, o know-how, tá? Então, nós vamos trabalhar a parte administrativa, nós vamos entender como é que funciona isso, e depois nós vamos fazer a parte específica, a parte da justiça, principalmente na parte do juizado especial, que é onde a gente atua na maioria dos casos, para a gente entender como é que a gente trabalha esse conteúdo. E aí, é muito importante vocês entenderem que vocês vão ter que estudar benefícios sozinhos, porque nós não vamos falar de um benefício exaustivamente. Eu vou passar pelos benefícios, para vocês lembrarem do que existe, quem já viu, e para vocês entenderem os pontos principais de estudo para quem não viu, tá bom? Mas eu não tenho a pretensão de ensinar para vocês todos os benefícios em profundidade, porque isso nós vamos fazer um a um. Nós temos o curso depois de aposentadoria por invalidez, as outras aposentadorias, nós temos auxílio-doença, enfim, cada benefício separadamente, ok? Para a gente se empolgar com essa matéria, eu quero explicar para vocês o porquê que é importante, por que é lindo, por que vocês estão fazendo a coisa certa de começar a atuar no direito previdenciário. Eu vou contar para vocês a história de um dia da minha semana, que foi o caso da Dona Maria. Mas vocês vão encontrar isso todos os meses no escritório de vocês. E isso paga mais para a gente do que qualquer salário. Prestem atenção, a Dona Maria, eu vou contar essa história e vocês não vão entender nada de como nós vamos solucionar o problema, mas no andar do curso, nós vamos voltando nisso. A Dona Maria apareceu lá no escritório com uma moléstia muito grave. Ela me contou, na hora que a gente estava em reunião, ela me contou, eu estou com um problema de coluna gravíssimo. Problema de coluna gravíssimo. Eu tenho uma dor constante. Eu estou medicada com um analgésico poderosíssimo. Aí eu falei para ela, eu preciso ver o CNIS da senhora, o documento previdenciário, eu preciso saber se a senhora está dentro da qualificação de segurada da Previdência. Porque a Previdência, ela é que nem uma seguradora de automóveis. Se você está pagando a Previdência, você pode usar a Previdência, você pode pedir benefício. Se você não está pagando a Previdência, você está fora do sistema. Você não paga o seguro do teu carro e bate o carro, não tem cobertura. A Previdência é a mesma coisa, ela funciona como uma seguradora. E se você não está pagando a Previdência, você não tem direito. Então, a minha preocupação com a Dona Maria foi saber se ela estava inserida no sistema previdenciário, se eu podia contar com uma aposentadoria por invalidez. Certo? E aí eu fui aprofundando a minha pergunta, porque depois eu vou ensinar vocês que essa primeira entrevista com o cliente é fundamental para você conseguir dar o benefício que ele tem direito. Dar o benefício que vai acudir aquela situação. E aí ela foi me contando, ela não tinha a senha do meu INSS, que é o sistema onde a gente pega as informações previdenciárias, ela não tinha. Então, eu ia ter que criar aquela senha. Enquanto isso, nós fomos conversando. Eu fui fazendo uma ficha. Sabe a ficha anamnética do psicólogo? É isso que nós vamos fazer. Eu vou mandar uma ficha para vocês, pelo grupo, e vocês vão ter acesso a essa ficha para vocês lembrarem o que vocês têm que perguntar. Então, me conta a tua história, Dona Maria. Como é a tua história de trabalho? Eu trabalhei a minha vida inteira. Eu trabalhei lá em 1980, eu trabalhei como empregada de uma empresa. Mas, a hora que eu fiquei desempregada dessa empresa, eu comecei a contribuir como autônoma. Não sabia me dizer exatamente o nome, mas como autônoma, eu contribuí há alguns anos e eu já comecei a pensar quanto tempo faz que ela parou de contribuir, porque agora ela está doente e como é que eu vou colocar essa senhora de novo de posse de um benefício? Percebi que fazia muitos anos que ela não pagava. Por certo, estava fora da qualidade de segurado.
Daqui a pouquinho vocês vão ver o que é tudo isso, vai começar a encaixar os pinos, tá? Aí eu comecei a perguntar da doença dela, mas a senhora tem o que mais? Olha, há 10 anos atrás, eu descobri um câncer e esse tumor foi tratado, mas agora eu tô com metástase e por isso essa dor que eu tenho na coluna também. Então eu fui voltando na história médica dela para tentar entender se lá atrás, há 10 anos, quando ela ficou doente, ela tinha qualidade de segurado, ou seja, ela estava pagando a previdência. Porque se eu conseguir colocá-la novamente como qualidade de segurado, eu instauro o benefício dela. Lá na época que ela tinha qualidade de segurado, que ela pagava a previdência. Por fim, ela me contou que ela já tinha feito alguns pedidos previdenciários de aposentadoria e tinha sido negado. Pois bem, nós voltamos com essa documentação, eu combinei um outro encontro com ela, e nessa semana nós pesquisamos toda a vida dela e realmente ela teve qualidade de segurado, mas ela perdeu. Ela está sem qualidade de segurado. E quando ela pediu o benefício lá, 10 anos atrás, ela já estava sem qualidade de segurado. Vai restar para mim, então, já que ela não tem qualidade de segurado e tem 5 anos de tempo de contribuição, vai restar para mim, então, instaurar para ela o LOAS, que é aquele benefício assistencial de quem não pagou ou não conseguiu pagar por muitos anos a Previdência. Certo? Aí que eu jogo para vocês. Imaginem, depois ela me contou que ela está com uma doença muito grave, provavelmente incurável, e que o marido dela é dependente químico, alcoólatra, está agora numa clínica de reabilitação, mas ele recebe R$1.500. Vamos encerrar o papo de Dona Maria aqui. Eu vou começar o curso e vocês vão começar a entender como as informações que eu vou passar ao longo do curso vão ser peças-chave para a gente resolver o caso da Dona Maria lá no final da nossa fala. Tá bom? Podemos? Preparados? A peculiaridade do processo previdenciário, então, é que nós temos 2 pesos importantes para a gente arcar com a responsabilidade. De um lado, nós temos a fazenda pública, os cofres públicos. De um outro lado, nós temos a vida do segurado. Meus queridos, se a gente dá o benefício para quem não tem direito, se a gente colabora com uma fraude, a gente está tirando o benefício de um monte de gente que tem direito. Então, nós não estamos aqui para lesar o cofre público. Nós estamos aqui para dar o direito para quem precisa, quer ele seja segurado da Previdência, quer não, através dos benefícios assistenciais, o LOAS, por exemplo, mas a gente tem que cuidar do dinheiro público, porque o dinheiro público, ele é sagrado para nós. Nós não podemos infringir a norma de proteção do Estado. Não é para isso que nós nos formamos. Nós nos formamos, então, para garantir que o hipossuficiente tenha o mínimo existencial, o mínimo digno existencial. Dá para entender que o direito previdenciário ele fica numa balança onde os 2 pesos são muito importantes. O lado do cofre do Estado, porque com esse dinheiro ele protege outras tantas pessoas, inclusive a saúde pública, e do outro lado nós temos a vida do segurado, que pagou para ter o direito ao benefício ou está em situação de hipossuficiência. É uma situação de miserabilidade, onde o cofre público vai acudir no mínimo existencial, no mínimo digno existencial. É por isso que é tão importante o nosso trabalho. Os segurados, quando a gente vai fazer um vínculo com a Previdência, nós vamos entrar no site da Previdência, nós vamos olhar esses tipos de segurados aí. A gente vai escolher qual deles a gente é. E a qualificação desse tipo de segurado, para nós advogados, é muito simples, porque a gente vai encostar lá naquela qualificação do direito do trabalho, é muito simples. Então, quem é o empregado? O empregado é aquele que trabalha subordinado, que trabalha sob remuneração, que ele desempenha uma atividade diária ou praticamente diária, certo? Então, aquela qualificação lá do direito do trabalho. Para nós aqui da Previdência, é muito importante a gente saber
em qual tipo de segurado o nosso cliente está, ou nós mesmos estamos, porque a partir disso é que a gente vai entender que regra que ele obedece dentro da Previdência. Então, o trabalhador que é subordinado a alguém, ele é empregado de um empregador. Quer isso esteja regular na CTPS dele, quer não. Por quê, meus queridos? Prestem atenção. Aquele empregado que trabalha lá no fundo da empresa, de uma empresa que não tem contrato social, não é uma empresa regular, mas ele vai todo dia, ele recebe salário mensal ou semanal, ele obedece às ordens. Mesmo que ele não tenha sido registrado, a gente passa a responsabilidade dele, previdenciária, para o empregador, apenas fazendo um vínculo entre o empregado e o empregador. Onde a gente faz esse vínculo? Na maioria das vezes, na Justiça do Trabalho. Decorreu aquele período prescricional, a gente vai para uma declaratória na Justiça Federal. Mas nós não precisamos comprovar que aquele empregado pagou as guias. Por quê? Porque não era obrigação dele pagar. Quem tinha que pagar era o empregador. Deu para entender a importância da gente saber quem é empregado? Depois, na sequência, nós temos o doméstico. O doméstico também, ele vai seguir aquela qualificação do direito do trabalho. Quem é empregado doméstico? É aquela pessoa que trabalha no âmbito residencial. E aquele empregador doméstico, ele não ganha dinheiro com o empregado doméstico. Se ele ganhar dinheiro com o empregado doméstico, então o empregado não é doméstico. Então, se a gente tem uma empresa, por exemplo, de bolo, e a empregada da casa faz o bolo, lava as travessas, ela não é empregada doméstica, ela é empregada urbana comum, com a qualificação completa. Por que é do empregado urbano comum? Por que é importante a gente saber disso? Porque teve um período histórico em que o doméstico tinha menos direitos do que o empregado urbano comum, tá? Então, agora é a mesma coisa, empregado doméstico e empregado urbano. O direito previdenciário é igual, mas não foi sempre assim. Então, a gente precisa cuidar dessa qualificação, tá? Dessa separação na qualificação. Depois nós temos o contribuinte individual. O contribuinte individual é o autônomo, aquela nomenclatura autônomo, que não existe mais para nós, ela é a nomenclatura correspondente ao contribuinte individual, que é aquela pessoa que trabalha por conta própria, não tem empregador, ela trabalha por conta própria, ela atua para pessoas físicas ou para pessoas jurídicas também. Porque o contribuinte individual, o advogado, por exemplo, ele pode trabalhar para uma empresa, mas pode também trabalhar para pessoas físicas. Quando o contribuinte individual trabalha para pessoa jurídica, a pessoa jurídica é a responsável tributária, previdenciária desse contribuinte individual. Quando ele trabalha para pessoas físicas, ele mesmo, contribuinte individual, tem que pagar a própria contribuição social. Então, vamos lá. Quando eu estou lá no meu escritório de advocacia e trabalho para pessoa física, eu, no dia correspondente, vou lá, emito a minha guia GPS, pago minha contribuição social. Se eu trabalho para uma empresa, na hora que sai a nota de serviço da empresa, já sai abatida a minha contribuição social. Certo? Então, a gente tem que entender que aqui, para nós, o tipo de segurado, ele se divide, quando a gente está falando do contribuinte individual, para entender quem é que paga a contribuição do contribuinte individual ao nosso cliente. Quem que tinha obrigação? Se era o contribuinte individual, nós temos que fazer prova dessas contribuições. Então, toda vez que a gente quer provar que o contribuinte individual pagou contribuições, teve tempo de contribuição, a gente tem que juntar as guias. Uma a uma. Carnês, a gente tem que juntar no processo. Mas, se a empresa que tinha que
pagar, a gente só junta o vínculo, a nota fiscal, por exemplo. E quem tinha que recolher, passamos a bola, é a empresa contratante, certo? É importante a gente saber disso para a gente saber como que a gente regulariza e conta os pagamentos previdenciários. Justamente para a gente saber quem é que tem que pagar esse mês aqui, em específico, que eu estou vendo que está em aberto no cadastro do segurado, tá? O segurado especial, ele é um segurado muito diferente. Ele é aquele trabalhador que trabalha na pequena propriedade rural ou na pequena embarcação, trabalha ali com um pequeno barco, a pescaria artesanal. E esse contribuinte segurado especial, ele tem um relacionamento diferente com o INSS. Ele não precisa mostrar, comprovar contribuições. Ele vai comprovar tempo de trabalho como segurado especial. Ele vai comprovar tempo. Então, quando a gente faz um pedido de aposentadoria de segurado especial, em vez da gente comprovar os 15 anos mínimos de tempo de contribuição com as folhinhas pagas do contribuinte individual, por exemplo, os 180 folhinhas pagas do segurado especial, a gente comprova que ele ficou 180 meses trabalhando como segurado especial. Então, é aquela pessoa, por exemplo, que trabalhou na roça, na propriedade da família, trabalhava só pela troca de produto, então ele vendia laranja e trocava pela carne. Não tem lucro. Porque quando um segurado especial tem lucro, quando ele começa, por exemplo, a industrializar, ou ele tem lucro na venda dos produtos da propriedade dele, aí ele vai pagar a previdência sobre o lucro. Mas normalmente eles não têm lucro. Por quê? Porque é isso. Vende a laranja para comprar semente, vende o leite para comprar alimento, ração para vaca. Então não tem lucro porque não consegue ter. Dá para entender quem é o segurado especial? O pequeno produtor que trabalha ali com a ajuda da esposa, do filho, família ali. Depois a gente vai ver que alguma facilidade de prova foi ampliada aí. O decreto 3048, ele ajuda bastante a gente. Mas não quero que vocês fiquem preocupados com os detalhes, mas tem detalhes. Tem até possibilidade do segurado especial fazer contratação na época de safra, por exemplo, sem perder a qualidade de segurado especial. Todos esses que eu falei até agora, eles são obrigatoriamente vinculados à Previdência. Então, todo mundo que trabalha, todo mundo que ganha dinheiro com o trabalho, regular ou irregularmente, você tem MEI aberto ou não, eu vendo brigadeiro na praça ou pipoca, com registro na prefeitura ou não, mas ganha dinheiro com aquilo, todo mundo que ganha dinheiro é obrigatoriamente vinculado à Previdência Social. Por exceção, então, estão os que não ganham dinheiro, não têm renda, que são os facultativamente vinculados à Previdência Social. Alguém que não trabalha, não ganha dinheiro com nada e quer estar inserido nos planos previdenciários. Como que ele faz? Ele se vincula como facultativo. Quem é essa pessoa? Aquela dona de casa antiga, que não existe mais, né? Um animal em extinção, dona de casa, por exemplo. Ela poderia se vincular como facultativa. O estudante pode se vincular ao facultativo. A pessoa que está por um período desempregada também pode se vincular com o facultativo para não ficar fora do sistema, porque você tem um período só que você pode ficar desvinculado. E por medo de perder a qualidade, então as pessoas acabam por se filiar e mantendo assim os pagamentos para manter a qualidade de segurado. Ficou claro a separação? Com o passar do curso, nós vamos cada vez aprofundando essas informações. Então, se você agora está pensando aí, que tipo que eu sou? Você trabalha para uma empresa? Então, você é empregado. A própria empresa faz o teu vínculo com a Previdência.
Eu, por exemplo, que sou empregada do Mackenzie, o Mackenzie fez o meu vínculo com o INSS. Não fui eu que fiz. Mas no meu escritório, eu sou contribuinte individual, certo? Então, o meu escritório também tem vínculo com a Previdência, como contribuinte individual. Então, nós podemos estar em mais de um desses, menos o facultativo, né? Porque quando a gente é facultativo é porque a gente não tem entrada financeira nenhuma. A gente não está ligado à Previdência de forma alguma, obrigatoriamente. Por isso a gente se vincula como facultativo, tá? É muito importante a gente saber disso por conta do custeio, por conta de regularidade depois de, por exemplo, pagamentos atrasados, tempo que ficou para trás. Aqueles ali que a gente já passou do slide anterior, eles são as pessoas vinculadas à Previdência. Mas aqui a gente começa a ver que tem pessoas que são beneficiadas pela Previdência Social de outros. Então, eu, Simone, eu tenho como dependentes de mim o meu cônjuge e meus filhos. Talvez os meus pais, talvez os meus irmãos, que podem participar do meu plano de previdência. Quem tem vínculo aqui com a Previdência? O segurado, a segurada, a Simone. O meu filho e o meu marido não têm necessariamente vínculo com a Previdência, certo? Então, vamos imaginar uma situação. Quando eu me casei, eu já tinha vínculo com a Previdência, porque eu já trabalhava, eu já era funcionária pública, inclusive. E quando eu me casei, eu não coloquei, não qualifiquei meus dependentes, até porque eu só tinha um marido, não tinha dependente, não tinha filhos. Normalmente é assim que acontece, a gente casa, a gente tem filhos e a gente não vai lá regularizar na Previdência quem são os nossos dependentes, e não precisa que seja feito. Então, quando a gente vai fazer um pedido de benefício para o dependente, a gente precisa explicar que aquela pessoa é dependente do segurado. Então, por exemplo, o cônjuge, como que a gente faz o vínculo de dependência? A gente prova o vínculo de relacionamento. Os filhos, prova com certidão de nascimento, ou certidão de guarda, adoção, enfim. Quem que pode ser qualificado como cônjuge? A Previdência, queridos, foi um dos órgãos do nosso país que mais ampliou essa análise de quem são dependentes. Então, aqui em cônjuge, dentro de cônjuge, a gente coloca todo mundo que tem um relacionamento com intenção de constituir família. Esse cônjuge, então, pode ser casado e pode não. Quando a gente tem a certidão de casamento, a prova fica mais fácil, porque a gente vai ter que ir lá e vincular o dependente, a gente vai colocar a certidão de casamento. Quando a gente tem a certidão de casamento, a gente vai colocar a certidão de união estável. Mas e quando não tem nenhum dos dois? A gente vai fazer as provas de que aquele casal vivia com ânimo de constituir família, com intenção de um relacionamento duradouro. Então, a gente coloca provas de filhos em comum, a gente coloca documentos de mídias sociais, fotografias, a gente coloca rola testemunhas, certo? Para fazer a prova daquele vínculo. Eu falei que o direito previdenciário foi um dos mais modernos do nosso direito, porque muito antes dos casamentos homossexuais acontecerem no nosso direito civil, já era permitida a pensão por morte de relacionamentos de casais homossexuais, tá? Então, aqui, o cônjuge é amplo e absolutamente desconectado de qualquer preconceito. Qualquer relacionamento que você vai ter que provar apenas o vínculo de verdade de relacionamento, que tem que perdurar por 2 anos ou mais, a gente vai ter que fazer essa prova de que o relacionamento aconteceu com ânimo de constituir família há mais de 2 anos, de 2 anos ou mais. Os filhos também, a gente entende filhos de uma forma bastante ampla. Períodos, nós tivemos problema com o menor sob guarda,
ainda temos agora, voltou um pouco, essa problemática do menor sob guarda, mas a gente consegue ainda judicialmente instaurar alguns benefícios relativos ao menor sob guarda, mesmo nesses períodos onde existia uma normativa que proibia o menor sob guarda de participar de pensão por morte, por exemplo. As classes de dependentes, elas se excluem. Então, se você, que tem vínculo com a Previdência, tem dependente de classe 1, a classe 2 e a classe 3 não podem nem pedir o seu benefício, elas se excluem. Você só vai poder deixar o seu benefício para os seus pais se você não tiver dependente de classe 1, você não tem cônjuge, você não tem filho. Porque se você tiver cônjuge e filho, não passa o benefício para a classe 2. Uma exclui a outra. E a classe 3, por óbvio, também é excluída pela classe 2. Tá certo? O cônjuge e os filhos, eles não precisam fazer prova de que eles precisam do dinheiro da pensão, por exemplo. O cônjuge pode ser rico, o cônjuge pode ganhar muito dinheiro e ainda assim ter direito ao benefício de pensão por morte do seu companheiro. E a idem com os filhos. Não precisa provar que a gente está precisando de participação financeira, por exemplo, com a dependência econômica. Mas a classe 2 e a classe 3 têm que provar necessidade econômica, dependência do instituinte da pensão por morte, por exemplo. 2 são os benefícios que não vão para o segurado e sim para o seu dependente. Por óbvio, pensão por morte e auxílio-reclusão. São os 2 benefícios que seguem para o dependente e não para o segurado. Então, também no auxílio-reclusão, que é tão condenado, e nós nem vamos falar dele, não é o preso que recebe, é o dependente dele, os filhos e o cônjuge, certo? É muito importante essa classificação aqui, porque a gente vai ter que saber, depois, esmiuçar quando que o cônjuge pode participar dessa pensão por morte. Porque as regras para o cônjuge foram apertando, né? Então, o cônjuge começou a ter que provar 2 anos de tempo de convivência, né? De vida em comum. Depois, o cônjuge tem que provar que o segurado verteu 18 contribuições para a Previdência. E depois, tem o crivo da idade do cônjuge. Ele só passa a receber a pensão vitalícia a partir de uma certa idade. Depois dos 44, 45 anos. Certo? Então, as regras para o cônjuge foram ficando mais complicadas, mais estreitas. Os filhos têm que provar apenas a filiação, por amplo que seja essa prova, e a idade. Por quê? Porque a maioridade para a Previdência são 21 anos. E a partir dos 21 anos, a Previdência Social suspende o benefício do filho. E aqui, pessoal, não tem extensão para estudo, para estudar estudo universitário, por exemplo. A única forma de estender o benefício dos filhos ou equiparados é a incapacidade. Então, se o filho é incapaz ou ficou incapaz, a gente consegue fazer a extensão desse benefício para além dos 21 anos. Se o filho adquiriu a incapacidade em algum momento da vida, de pronto nós vamos ter que nos preocupar com que momento foi esse. Que idade ele tinha quando, por exemplo, sofreu um acidente e ficou paraplégico. Por quê? Porque existem ainda julgados que desqualificam a condição de dependente do filho que fica incapacitado depois dos 21 anos. Então, vamos lá. Eu nasci perfeita, trabalhava e tal, e quando eu tinha 25 anos, sofri um acidente, fiquei paraplégica e fiquei sob os cuidados do meu pai.
meu pai morre quando eu tenho 30 anos. O INSS vai querer saber quando foi esse acidente que te tornou incapaz para o trabalho. Ah, foi quando eu tinha 25 anos. Uma parte muito substancial da nossa jurisprudência, e na seara administrativa, por certo, acaba desqualificando esse filho como dependente do pai, apesar de, no momento do óbito, ele ser efetivamente dependente. A jurisprudência está mudando muito. Eu tenho visto cada vez mais julgados dizendo que não importa com quantos anos o filho ficou incapaz, o que importa é o momento da instauração da pensão por morte. Então, o momento do óbito é o momento do fato gerador. Esse filho era dependente ou não, não importa quantos anos ele tinha, instaura. Tudo começa lá no Tribunal da Quarta Região. Quando vocês quiserem dar uma olhada em jurisprudências progressistas, vocês correm lá para o Tribunal da Quarta Região. Ele é fantástico em jurisprudências progressistas. Então, toda vez que a gente está discutindo um tema que ainda tem alguma resistência, a gente busca a jurisprudência do TRF4 e traz para nós, porque ele é sempre mais benéfico para o segurado da Previdência e para os seus dependentes. Tá certo? Bom, eu problematizei aqui para vocês vão estudar isso aí, a maioria eu já falei, vocês vão estudar isso em casa e tendo problemas a gente vai conversando depois. Tem dois direitos do segurado da Previdência, que é muito importante a gente lembrar, que é o serviço de apoio social e de reabilitação profissional. Esse serviço de apoio social a gente vai usar muito quando a gente está falando de benefícios incapacitantes, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, auxílio acidente. Por quê? Porque em muitos casos, ou LOAS, quando a gente está falando de LOAS, a gente precisa também muito de serviço social. Porque em muitos casos a gente tem que provar que o segurado, ele tem um salário que escapa um pouquinho da regra do LOAS, por exemplo, mas que ele gasta tudo com medicamento e com cuidados para o doente, por exemplo, que mora com ele. A gente está querendo instaurar um benefício, por exemplo, para uma criança deficiente. Nós temos um caso lá no escritório de uma criança que nasceu com uma deficiência muito grave e o pai recebe um salário de R$ 1.500. A mãe não trabalha para cuidar da criança. A regra para você instaurar um LOAS para a criança é que a família seja miserável. E a miserabilidade para o INSS tem a ver com a família viver com um salário mínimo para 4 pessoas. Então, o requisito é 1/4 de salário mínimo por pessoa. Nesse meu caso concreto, o nosso cliente é uma família de 3 pessoas, marido, mulher e a criança doente. O marido ganha R$ 1.500. Quer dizer que os 3, tecnicamente, vivem com mais de 1.500, de 1/4 de salário mínimo, certo? O INSS desqualificou, dizendo que essa família não é uma família hipossuficiente. Para eu provar que o que sobra é muito menos do que 1/4 de salário mínimo, eu tenho que pedir para esse segurado ir até esses organismos de assistência social, serviço social, e pedir, por exemplo, no caso desse meu cliente, a fralda que o menino tem que usar, pedir o medicamento que o menino tem que tomar. Ele não consegue engolir alimentos sólidos, então tem que ter aquela mistura alimentar própria, que custa caro, que a família não tem como pagar. E o serviço social vai apresentar uma negativa, eu não consigo te dar isso, eu não consigo te fornecer fralda, eu não consigo te fornecer a mistura proteica, enfim. Com base nisso, é que eu junto no processo que a minha família, o meu cliente, ele é hipossuficiente e que ele está desamparado do serviço social. Certo? Então, é importante a gente entender que o serviço social, embora não consiga atender todo mundo, ele atende. Tem muitos casos de concessão de remédios, fraldas,
aparelhos ortopédicos, por exemplo, por aí, pelo serviço social, e que é necessário passar por esse organismo para fazer prova para o nosso processo, certo? Para conseguir o direito do nosso cliente. A reabilitação profissional também, ela é exigida pelo INSS e até pelo juiz. O segurado tentou passar pela reabilitação, o segurado foi até a reabilitação, e aí nós temos que fazer prova de que passou, por exemplo, pela reabilitação e que não teve condições de atendimento, e aquela negativa nos habilita a afastar, por exemplo, um segurado por aposentadoria. Tá certo? Então, esses dois serviços são muito importantes, fundamentais, para a gente conseguir os outros direitos relativos àquele benefício. Bom, para que a gente comece a usar os direitos previdenciários, a gente precisa estar dentro dessa qualificação de segurado. Como é que a gente faz para estar dentro da qualificação? É que nem plano de saúde, a gente tem que pagar um número de parcelas para a gente poder fazer uma determinada cirurgia, não é assim? Aqui, a carência é mais ou menos isso. Nós temos que pagar um número de parcelas para a gente ter direito a alguns benefícios mais parcelas, alguns benefícios menos parcelas. Mas tem a carência para todos os benefícios, quase todos. Nós vamos mostrar agora. O artigo 25 da 8.213 fala o seguinte: para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, nós precisamos cumprir uma carência de 12 meses. Mas, queridos, tem muitas exceções que você não precisa de comprovação de carência nenhuma. Mas coloquem em mente que nós precisamos, para a comprovação para o pedido de aposentadoria e auxílio-doença, nós precisamos comprovar 12 meses de contribuição. Certo? 12 folhinhas pagas, 12 guias pagas. E aí a gente está coberto para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Certo? Depois, as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e aposentadoria especial, ela tem uma carência mínima de 180 contribuições, são 15 anos. Você minimamente tem que comprovar as 180 contribuições vertidas para o sistema previdenciário, para você poder fazer esses 3 pedidos de benefício. Depois, o salário e maternidade são 10 meses, algumas seguradas não precisam comprovar carência, e o auxílio reclusão, num momento histórico, foi sem carência, depois 12 meses, agora 24 contribuições, certo? São as carências que estão estipuladas aí para nós agora no sistema atual de carências. A carência, então, a partir do momento que a gente entrou no sistema e fez a primeira contribuição em dia, a gente começa a contar o primeiro dia para caracterizar as carências. Então, prestem atenção. A lei diz, a partir da primeira contribuição em dia. Isso quer dizer que o contribuinte individual e o facultativo, que nós mesmos que temos que fazer a nossa contribuição, nós temos que ficar preocupados com a data em que nós pagamos a nossa guia. Por quê? Porque mesmo que conte para tempo de contribuição, ele não conta para carência. Esse momento é um momento difícil da aula e eu preciso da atenção de vocês. Eu, por exemplo, vamos supor que eu sempre tenha sido contribuinte individual. Eu sempre fui advogada e trabalhei só para mim mesma, para pessoas físicas. Então, eu sempre fui a minha responsável contributiva. Eu paguei por 20 anos
a minha previdência, só que o tempo todo eu paguei fora de prazo, fora do prazo do pagamento. Era para pagar no dia 15, eu paguei no dia 30, todos os 20 anos. Quanto tempo eu tenho de tempo de contribuição? 20 anos. Mas quanto tempo eu tenho que eu posso computar como carência? 0. Hoje, eu vou ter que pagar primeiro em dia para eu poder me aposentar. Quantas eu tenho que pagar a partir desta em dia? Do mês que nós estamos agora, fevereiro de 2021. A partir do fevereiro de 2021, quantas eu tenho que pagar para me aposentar? 180. Mas, Simone, você tinha 20 anos já pago. Sim, só que tudo fora do prazo. Para eu me aposentar, eu tenho que pagar mais 15 anos. Se eu descobrir isso com 20 anos, tudo bem, porque mais 15, eu vou passar um pouco do tempo da minha aposentadoria, mas tudo bem. Agora, imagine que você chega no final dos seus 30 anos de tempo de contribuição e percebe que você não tem nenhum dia de carência. Por isso que é tão importante, quando a gente encontra o nosso cliente, a gente pedir, antes de qualquer coisa, a documentação previdenciária dele. Antes de falar de qualquer coisa. Porque ele pode trazer para você os pagamentos das guias. Mas se você não observar que as guias foram pagas todas fora de prazo, você não vai lembrar que, embora ele tenha um monte de pagamento, ele não tem nenhuma carência. Certo? E aí desqualifica o pedido dele de benefício. Certo? Então, é importante demais a gente descobrir se aquele segurado tem ou não o tempo de carência, tá? Não tem carência, pensão por morte, salário família, auxílio acidente, auxílio doença e aposentadoria por invalidez, com aquelas doenças especiais que estão lá lançadas no rol das doenças graves, ou que se equipare a uma doença grave. Depois nós vamos falar disso bastante quando a gente falar de benefício incapacitante também, tá? Então, tem alguns tipos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez que a gente não precisa pagar aqueles 12 meses de carência. E tem também salário maternidade para a empregada, para a avulsa e para a doméstica. Perda da qualidade de segurado. O que acontece para perder a qualidade de segurado? Você para de pagar. Lembra da Dona Maria? No nosso papo com a Dona Maria, a cliente da semana passada? A Dona Maria, a minha preocupação é, se um dia ela bateu a carência, se um dia ela começou a ter contribuição em dia, para eu saber quanto tempo de contribuição ela tem, e mais, se ela perdeu a qualidade de segurada. Quanto tempo faz que ela não paga a previdência? Por quê? Porque é muito melhor eu afastá-la por aposentadoria, por invalidez, do que pelo LOAS, porque o LOAS não tem 13º, o LOAS não passa para dependentes. Eu prefiro que seja benefício previdenciário, prefiro que seja uma aposentadoria. Mas para ser aposentadoria, ela tem que estar dentro da qualidade de segurado. Ela tem que ter batido a carência mínima. Certo? Não adianta se filiar ao sistema já doente. Por quê? Porque vai aparecer que você pagou 2 ou 3 meses e ficou doente. E aí você não pagou a sua carência. Certo? A qualidade de segurado ela tem uma extensão de prazo. Então, você não perde imediatamente a qualidade de segurado assim que você parou de pagar, tá? Quando você volta a contribuir, você começa a se inserir novamente no sistema, certo? Então, quando você pagar metade do período de carência total, você já está de novo inserido no sistema. Então, por exemplo, eu fiquei 1 ano
Eu fiquei um ano desempregado. O cursor tá doido. Eu fiquei um ano desempregado. Depois desse ano desempregado, que eu perdi a qualidade de segurado, por exemplo, eu vou voltar a trabalhar por 6 meses e já estou inserida na maior parte das carências. Por quê? Para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez são 12 meses, meia dúzia, metade. Se eu estou falando de um salário maternidade, são 10 meses, certo? Salário maternidade. Então, eu também já estou inserida com metade do tempo. Agora, é importante a gente cuidar disso aqui, ó, porque já mudou muito esse prazo para sua reinclusão no sistema. Mudou muito, tá? Então, a gente não vai excluir só porque não pagou 3 ou 4 parcelas. Teve um período em que podia pagar 3 parcelas e você já estava inserido novamente no sistema para pedir salário maternidade. Então, tomem cuidado, não excluam de cara, tem que dar uma olhada nisso. A medida provisória alterou algumas coisas, mas a gente não vai ficar muito preocupada com isso agora. E o período de graça é o período entre a interrupção do pagamento e a perda efetiva da qualidade de segurado, certo? Então, se eu perco o emprego, eu tenho X meses para ficar sem pagar e mesmo assim eu estou na qualidade de segurado, tá? Então, a gente não precisa ficar imediatamente vinculado à Previdência. A gente tem um fôlego para a reinserção. Vou passar aqui para vocês, ó. O fôlego é o seguinte: se você está vivendo de benefício não tem prazo, se você está no auxílio-doença, por exemplo, você pode continuar pelo auxílio-doença. Se você está afastado do teu trabalho pelo desemprego, você tem 12 meses. Se você ficou segregado com uma doença contagiosa, por exemplo, que você não pode trabalhar, você tem 12 meses para se reinserir no mercado de trabalho. Depois que cessar a segregação, depois que você ficou bom. Depois, se você foi incorporado às Forças Armadas, depois que você sair, 3 meses. 6 meses, o segurado facultativo. O preso também, 12 meses depois do livramento, tá? Esse período da pessoa que está desempregada pode ser expandido até 36 meses. Por quê? Porque se quando ele ficou desempregado, ele tinha direito ao seguro-desemprego, ele ganha 12 meses. E se ele já tinha 120 contribuições vertidas para a Previdência, ele ganha mais 12 meses. Pessoal, nós vamos parar agora e vamos retomar